o nome santo de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Evangelista Edson, vem adorar a Deus com o hino lá no cristão. Sozinho, sozinho, sozinho você vai adorar nessa noite. Amém? E logo depois estaremos dando continuidade ao encerramento do trabalho das irmãs nesta noite. Amém?
sua casa, louvando, bendizendo e adorando o teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor, né? Sexta maravilhosa, sábado, domingo, sábado acompanhei nas redes sociais, porque não pude estar aqui, porque minha tia passou mal, tivemos que correr lá para Copacabana, com ela na UPA, mas graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está muito bem em casa, louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos ver as irmãs louvando o Senhor nesta noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor, vamos glorificar o nosso Deus, que só é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor, amém? Aleluia. O conjunto Unidas pela Fé saúda a igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Amém. O conjunto Unidas pela Fé saúda a igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Amém. Oh, aleluia. Noite de adoração ao Senhor, noite de gratidão a Ele por 41 anos no Departamento Unidas pela Fé. Temos visto esta união e temos visto a mão do Senhor sobre a vida de cada um de nós. E temos chegado até aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Porque aonde tem a união, tem toda a diferença. Aonde tem a união, aleluia, nós vemos o que o nosso Deus fez sexta e ontem aqui neste lugar. Um pedacinho do céu foi aqui neste lugar. Só não recebeu, aleluia, só não sentiu, louvado seja Deus, quem não estava ligado no trono da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sai daqui restaurada, sai daqui renovada, sai daqui cheia da presença do Senhor, por sentir o Senhor poderosamente na minha vida. Eu quero agradecer, desses 41 anos, eu tenho 25 anos no Departamento Unidas pela Fé. 25 anos ajudando, trabalhando, fazendo a obra do Senhor ao lado da nossa presidente missionária Elisete Reis e cada coordenadora que tem estado à frente do Departamento Unidas pela Fé. Então meu coração, ele se encontra imensamente feliz, muito feliz eu estou nesta noite. E se eu fosse contar, seria pequena a noite. Quero deixar de meditação para as irmãs e para toda a igreja. Quando a nossa missionária, a nossa irmã Lindalva, nos pediu para deixar uma palavra, eu não escolhi, eu abri e glorifiquei ao Senhor pelo livro. Eu sou apaixonada pelo livro de Josué. Então vou deixar de meditação somente o 9, É o 9, o 7 primeiro, que diz assim: então somente, minhas irmãs, esforça-te e tem muito bom ânimo para fazer tudo, continuar toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quero deixar ainda aqui: não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme toda a lei que está escrita, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E o 9 que diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, aleluia, por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Então o mesmo Deus que foi com Moisés, que foi com Josué, que foi com os servos do Senhor da Bíblia, o mesmo Deus ele é com cada uma das irmãs. Não aparta da sua boca o livro desta lei, aleluia, que é a palavra do Senhor. Que possamos meditar
Glória a Deus. Pai querido, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão. Viemos aqui te agradecer, Pai amado, pelos teus feitos e pelas tuas maravilhas. Viemos celebrar Ti, mas viemos celebrar com alegria, porque Tu mereces o melhor. Receba o nosso louvor, receba esse culto, meu Deus. Como o som de muitas águas, é a voz do Deus da igreja. Santo é aquele que venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Como o som de muitas águas, queremos ouvir sua voz. Santo é aquele que venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Aquele que merece glória, glória, glória. Aquele que merece honra, honra, honra. A igreja também adora. Digno é o Cordeiro de Deus. Aquele que merece glória, glória, glória. Aquele que merece honra, honra, honra. Santo é aquele que venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. O é bom adorar o Deus que é santo e poderoso, aquele que outro igual não há, o grande e o maravilhoso. A como é bom adorar, saber que Ele não mudou, que Ele opera maravilhas. Louvado seja o Senhor. Ah, como é bom adorar ao Deus que pra sempre é eterno. Seu nome é santo e fiel, digno é o Cordeiro de Deus, aquele que merece. Viemos te dar glória, viemos te exaltar, ó Deus. Não viemos observar nessa noite, mas viemos nos prostrar perante a tua grandeza, meu Deus. Aquele que merece glória, glória, glória. Aquele que merece honra, honra, honra. Santo é aquele que venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Como é bom adorar o Deus que é santo e poderoso, aquele que outro igual não há, o grande e o maravilhoso. Ah, como é bom saber que Deus se faz presente entre nós, e como o som de muitas águas, nós já ouvimos sua voz. Ah, como é bom adorar, saber que o céu Deus sempre abre para receber adoração, para nos tocar com seus milagres. Glorifica, glorifica aquele que merece glória, honra e louvor. A igreja
Meus irmãos, fiquem de pé para a palavra devocional dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelista Leandro, louvado seja o nome do Senhor, da palavra devocional dessa noite. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Minha esposa pega minha Bíblia por causa da harpa. Falei para ela mandar uma Bíblia com uma harpa para dar de presente. Meus irmãos, e os irmãos que abrem suas Bíblias, o livro de Gênesis, capítulo 39. Apenas o verso 4, 39, verso 4. Que diz assim: José achou graça a seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. A igreja pode repetir comigo? 1, 2, 3. José. Aleluia. Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai bendito, Pai querido, somos gratos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, que estamos aqui. Somos gratos, ó Pai, por essas vidas que se faz aqui presente. Pai, estamos aqui para te adorar, para te servir em espírito e verdade. Receba os nossos louvores, as nossas adorações, as tuas filhas, ó Pai, que se prepararam. Pai, somos gratos pelo culto de sexta, pelo culto de ontem, pelo culto de hoje, ó Pai. Não deixa, ó Pai, que nós viemos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, não. Continua falando conosco, fala aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos sair daqui regozijando da tua palavra. É só isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, essa semana eu tenho meditado muito na palavra de Deus e tenho visto que a igreja às vezes se acomodou um pouco, pastor Dario, porque nós sabemos que a vida do Senhor está cada dia mais próxima e almas estão padecendo, almas estão morrendo, aleluia, e a igreja não tem se movido. Eu estava conversando com um jovem e falei para o jovem assim: olha, eu nunca tive tanta certeza e a convicção que o Senhor virá buscar a sua igreja. Aí ele me perguntou: mas por que essa convicção, que eu ouço isso há milhares e milhares de anos e nunca vejo uma resposta? E eu falei para ele assim: é porque o que está dentro de mim, aleluia, clama todos os dias pela vida do Mestre. Todos os dias, quando eu acordo, eu espero a vida do Senhor. Todos os dias, evangelista Edson. Quando eu saio à rua, eu espero a vida do Senhor. Eu não deixo um segundo de falar do amor de Cristo, do que Ele fez na minha vida, do que Ele há de fazer na vida daqueles, aleluia, que se colocarem diante dEle. Aleluia. Eu gostaria de louvar o hino da harpa com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse hino, ele tem batido ao meu coração diariamente, tem me feito derramar lágrimas, porque o Espírito do Senhor, ele anseia voltar para o Pai. O hino da harpa cristã 36, os irmãos que souberem, vamos cantar numa só voz, aleluia. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou.
igreja na paz do Senhor, amém?
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. As horas vão se passando o ano. Mas eu gostaria de ouvir o nosso evangelista João Rodrigues com a saudação nesta noite, amém? Logo em seguida, a nossa irmã Sara se prepara para louvar ao Senhor, para tirarmos dízimos e oferta para a casa do Senhor, amém? Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Eu estava ali a meditar, desenrolado, e a Miri estava meditando nesse Deus poderoso, o qual nos resgatara com as mãos fortes. E fui levado ao livro de Isaías, no capítulo 6. Todo mundo conhece esse versículo. No ano em que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra inteira está cheia da sua glória. Então estava a meditar sobre esse Deus que é santo e que é poderoso. Também estava a meditar, e muitas vezes, né, nós pensamos que o pecado ele prescreve. O pecado não prescreve. Estava a meditar que muitas vezes comete adultérios, fornicações, roubos, mentira, lascívia, e como não tem consequência de imediata, o tempo passa. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 40 anos, mas nada acontece, a vida segue. Como outrora eu conheci um rapaz e conversamos, e ele falou assim: irmão Rodrigues, eu não pequei. Como tu não pecaste? Não, irmão Rodrigues, eu só mudei de esposa. Ele é casado, só mudou de esposa. E eu falei para o meu pastor disse: não, você não é obrigado a ficar com quem você não gosta. E o tempo passou, tem passado, ele acabou de mulher, já tem filhos, mas nada aconteceu, sabe, irmãos? Não houve consequência nenhuma, a misericórdia de Deus continuou sobre a vida dele. Mas lembre-se de uma coisa: Deus é santo. Deus é santo. A muito forte sabedoria do Senhor muitas vezes nos confunde, porque não há uma cobrança de imediata. Mas Deus pede conta das minhas falhas e dos meus pecados. Lembra tu disso nesta noite. Muitas vezes nós louvamos, glorificamos, esquecemos que temos que uma pendência. Procure, vá depressa, confessa o teu pecado, antes que venha tribulações esta na tua vida. Eu costumo dizer que, né, nós somos cristãos, sabe, pastor Danilo? E nós não cremos no negócio de purgatório. Mas eu costumo, até aqui eu tenho observado o purgatório de Deus para algumas pessoas. Vá para o leito e fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos,
Talvez você pode estar pensando assim, mas meu Deus, um culto tão alegre, um culto de gratidão, esse irmão vem falar de pecado. Aleluia! Porque, irmãos, Deus traz a existência daquilo que está oculto. Ele é misericordioso e Deus gostaria que a irmã Alva fizesse a menção às pessoas que estão nos visitando nessa noite, né? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estão colaborando conosco hoje os visitantes, que eu citarei os nomes, conforme eu for falando, vocês possam ficar de pé, para que as irmãs, toda a igreja possa conhecê-los. Bom? Está conosco hoje Marcelo Júnior, primo da Larissa. Acho que ele acabou de descer. É um jovem. Ele está sem igreja, irmãos. Procurando igreja. Está sem igreja. Missionária Letícia, da Assembleia de Deus Moriá, Seropédica. Pastor de lá é Gabeleira. Erundina, irmã do pastor Doraldo, da Assembleia de Deus de Boa Esperança, pastor João Fernandes. Seja bem-vinda, né? Vitória, prima da irmã Célia Pelé, não tem igreja, né? Já estou. Rosana e Roberto, vizinhos do presbítero Pedro, sem igreja também, irmãos. Exilma Serrano Valadares, ela quer ficar aqui na noite conosco. Fica de pé, irmãzinha. Pessoal, nós conhecemos. Exilma. Célia Maria, da Assembleia de Deus Jesus, do lado de dentro, pastor Leonardo. André de casa. E Jorge da Silva, da Igreja Ana Batista, pastor Laerte. Cadê o Jorge? Está aqui atrás também. Como é que nós falamos para os irmãos? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Porque nós amamos vocês. Visitante, seja bem-vindo. A presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: a Jesus ama você. Visitante, seja bem-vindo. A presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: a Jesus ama você. Não importa a igreja que tu és, na praia do Calvário tu estás. Se o teu coração for o meu, dai a mão e ele será. Dai a mão, dai a mão, dai a mão e ele será. Dai a mão, dai a mão, dai a mão e ele será. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Me ama de todo o coração. Levante o sorriso e aperta a minha mão. Me ama de todo o coração. Levante o sorriso e aperta a Aleluia. Mas, Angela, por favor, siga para cá, meu filho. Pode se sentar aqui conosco. Irmãos, nós somos agradecidos pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco nesta noite. Um forte abraço do pastor presidente desta igreja, pastor João Batista, da Conceição Reis, juntamente com sua esposa, missionária Elisete
Reis. Amém? Voltem sempre. Aqui nós somos uma casa simples, mas que ama a todos. Amém? Também está conosco nesta noite o presbítero Cláudio Santana, da congregação Abeju, Nova Aurora 2. Deus continue te abençoando, querido e amado irmão. Irmãos, foi o jeito que estaremos fazendo o ofertório nesta noite. Então eu quero dizer a você que pegue a sua melhor oferta para apresentar a Deus nesta noite. Oferta, assim como louvor, oração e palavra, faz parte da liturgia do culto. Então, se não ofertar, não que seja o caso, vamos dizer, que você não tenha, a sua oferta é a sua vida. E ela é a mais valiosa que tem. Se você tem, oferte, porque faz parte do culto também. Nos colocamos de pé nesta hora, vamos estar orando pelas ofertas, apresentando ao Senhor, pedindo que Deus esteja multiplicando o seu dinheiro, a sua saúde e o celeiro da sua casa. Amém? Oremos. Senhor Deus magnífico e poderoso, esses são os teus servos, Senhor, apresentando a oferta em tuas mãos nesta noite. Senhor, multiplica os celeiros dos teus servos, abre portas da promoção do trabalho. Meu Deus, entra, Senhor, com recursos de modo sobrenatural, da saúde, da graça, poder do céu, para que possam chegar aqui neste lugar e contar testemunhos de quão bom o Senhor é. Faz isso nesta noite da vitória, em nome de Jesus. Amém? Nossos irmãos estarão recolhendo dízimos, outros ofertando com Pix também, e estaremos ouvindo louvor enquanto ofertamos. Aleluia, Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Não tem mais voz, né? 2 dias de festividade. Hoje eu cheguei, sentei ali no meu cantinho, falei, hoje eu não vou solar. Hoje eu não vou bater hino, que eu vou solar. Vou ficar quietinha ali adorando. Mas foi preciso que nós solássemos. E eu sou grata a Deus, né? Pelo fôlego que Ele me deu. A voz já foi embora, mas uma coisa que eu aprendi: nunca rejeitar uma oportunidade. Mesmo sem voz, louve ao Senhor com o fôlego de vida que Ele te deu. E eu sei que eu não estou sozinha, eu tenho uma família, né? Aí eu fui pedir socorro, Leandra, eu não vou rejeitar essa oportunidade, não. Vamos unir força, vamos cantar comigo. Somos gratos a Deus, né? Por 41 anos que Ele tem consentido a Unidas pela Fé. Agradecemos Ele por esses 2 dias de festividade. E a forma mais linda que nós temos de agradecer a Ele é com a nossa obediência e com a nossa adoração.
A igreja se coloca de pé, louvado seja Deus. Nosso irmão Jadiel, nós estamos trazendo a palavra nessa noite. Aleluia. Gostaria de pedir ao presbítero Pedro que orasse, pregasse o servo no nome do Senhor nessa noite. Amém? Eu cumprimento a igreja com a Santa Maria do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Te damos graças, Senhor, por este momento assim na tua casa, Pai Santo, para nós, Senhor. Entregando, Senhor, teu filho nas tuas mãos, Senhor. Pai Santo, meu amado, Senhor. Juntos ao Pai, o teu filho, Pai dele, Senhor, um canal de fé, Senhor, trazendo um alimento espiritual para o teu povo, Pai Santo, meu amado, Senhor. Prepara também, Senhor, nossos corações, Senhor, que nós possamos, Senhor, ouvir mais a tua palavra, Senhor. Abençoa o teu filho, que entrega nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estávamos ali atrás, irmãos, porque é difícil nós estarmos sempre atrás assistindo. E hoje nós tivemos essa oportunidade de conseguir assistir o culto, louvar a Deus lá de trás, lá do banco, que é uma coisa muito difícil, mas estamos aqui. E sempre quando podemos estar fugindo aqui do ministério, nós vamos fazer. Porque nós sabemos a responsabilidade que é não só estar sentado aqui, mas estar aqui dentro da possibilidade que Deus sempre irá te chamar a cada um. Amém, irmãos? Fico muito feliz por estar com os irmãos mais uma vez. Desde já parabenizar as irmãs por mais uma festividade. Foram dias corridos e prometo que hoje eu não vou me alongar, mas eu vou trazer tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus proporcionou aos nossos corações. Quantos trouxeram um exemplar que é a Bíblia Sagrada? Por gentileza, abram comigo no Evangelho, no livro de Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso de número 1, 2, 3, 4 e 5. Êxodo 3, 1, 2, 3, 4 e 5. Todos acharam? Amém. Leamos. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia, mas não se consumia. Repita comigo: ardia, mas não se consumia. Verso de número 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Repita comigo: porque a sarça não se queima. Verso de número 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou o seu nome: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Verso de número 5. Deus continuou: não te achegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa é terra santa. Podemos assentar por gentileza e manter a sua Bíblia aberta, porque o versículo que nós vamos ler aqui hoje, iremos Jeremias, vai fazer parte. Eu quero que você acompanhe comigo. Quem esteve aqui no último domingo, irmãos, que estávamos pregando aqui, faz um pouquinho de tempo, mas estávamos pregando dentro do verso de número 2, dentro do capítulo de número 2 de Êxodo. No momento em que Moisés, ele nasce, ele tem as suas questões, os seus empecilhos, e os irmãos bem sabem que esse momento foi um momento conturbado. Moisés vai nascer em um período de muita tristeza e ao mesmo tempo de muito empecilho. E nesse momento a história vai dizer no capítulo de número 2, que Moisés ele precisou ser escondido. E os irmãos bem sabem que essa trajetória de Moisés não foi uma trajetória fácil. A todo momento em que Moisés precisava se surgir, precisava ser visto, levantava-se alguém para ofuscar a vida de Moisés. E no capítulo de número 2, os irmãos vão ver que a todo momento Moisés ele é protegido por Deus, ele é guardado por Deus para um tempo e uma história diferente.
na qual o grande projeto que Deus queria realizar estava próximo a acontecer. Neste período de tempo, a história vai dizer que Moisés vai ser colocado em um rio, e no momento em que ele é colocado neste rio, a história vai dizer no capítulo de número 2, que a filha de Faraó avista Moisés no cesto de junco. A Bíblia também vai descrever no capítulo de número 2, que esta filha de Faraó, ela vai pegar este menino e vai criá-lo dentro do Egito. Agora Moisés não mais necessita fugir. Por quê? Porque aquilo que lhe perseguia, aquilo que estava para trazer a morte, agora Deus vai usar para colocar o menino dentro do palácio para ser criado dentro do Egito. Preste bem atenção, esta criação de Moisés com o tempo vai se passando, a história também vai se passando. Moisés ele é criado dentro do Egito, aprendendo os princípios do Egito. Moisés é criado dentro do Egito, aprendendo toda a sabedoria e toda a ciência que existia dentro do Egito. É neste período de tempo que os irmãos vão ver que Moisés, por mais que estava dentro do Egito, aprendendo as coisas do Egito, com toda a sapiência do Egito, ele nunca deixou de conhecer quem era Deus na vida dele. Ele passou por diversos tipos de momento, ele passou por diversos tipos de periodicidade em sua vida, mas ele jamais deixou de conhecer a voz do Deus que ele servia. O lugar em que ele estava podia estar corrompido, o lugar que ele estava poderia estar destinado ao pecado, mas a história vai me dizer que não é o lugar que corrompe Moisés, não é o lugar que faz Moisés ser diferente, mas é o lugar que reconhece que Moisés é diferente. O lugar que você está, aonde você estiver pisando, não vai ser o lugar que vai te mudar, mas você vai mudar o lugar em que você pisar. Isso está no capítulo de número 2. Agora eu quero entrar no capítulo de número 3. Se você observar bem, este período vai passar. E Moisés, vendo uma situação muito corriqueira naquele momento, ele vai se deparar com um egípcio, batendo e açoitando um povo no qual ele estava parecendo cuidar naquele momento. Ele vai observar uma cena de um judeu sendo sacrificado por um egípcio, batendo, lastimando o judeu. E nesse momento ele vai se insurgir e vai matar o egípcio. É aí que ele vai fugir para fora do deserto, e nesse momento ele vai se esconder. O menino que nasceu para brilhar, o menino que nasceu para liderar, ele vai estar escondido em um lugar que ninguém vai conseguir enxergá-lo. E aí eu entro no versículo, no capítulo de número 3. Veja bem, e apacentava Moisés as suas ovelhas. Agora preste bem atenção no verso de número 2, vai dizer assim, ó: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça não se consumia. Veja bem, aqui Deus vai aparecer para Moisés, segundo a tradição, através de uma teofania. O que é isso? Eu preciso que você entenda para que nós entramos no que queremos deixar aqui esta noite. É uma aparição do próprio Deus, através de uma sarça ardente. Se você observar bem, o anjo do Senhor vai estar com letra maiúscula. Em algumas Bíblias pode até estar com letra minúscula, mas aquela que estiver com letra maiúscula está mais próximo do original. Por quê? Porque é justamente isso que Deus quis dizer para nós. É a representatividade dele através de uma sarça falando com Moisés. Agora veja bem, a sarça ela vai pegar fogo, mas ela não vai se consumir. E a primeira lição que eu quero deixar aqui para a igreja era justamente isso aqui: a sarça não se consome no meio do fogo. O que vai chamar a atenção de Moisés não é a sarça, mas
tipo de batalha, em qualquer tipo de peleja, o que vai trazer a diferença para a nossa vida vai ser a resistência que nós vamos ter mediante as dificuldades que vai ser apresentada para mim e para você. A sarça estava pegando fogo, o fogo era constante, mas a todo momento a atenção de Moisés não vai estar para o fogo, mas vai estar para a resistência da sarça pegando fogo. Deus nessa noite está dizendo para você qual é a resistência que você tem tido diante das dificuldades que abalam o seu emocional. A sarça a todo momento estava pegando fogo, mas o que chamou a atenção de Moisés foi a resistência. O que chama a atenção de Deus na sua vida é a resistência. Resista! A resistência vai chamar a atenção de Deus. A sarça a todo momento estava pegando fogo, mas no momento em que ela estava resistente, chama a atenção de Moisés. Porque não é comum, no meio daquele deserto, uma sarça pegar fogo naquele momento, e por muito período de tempo. A sarça pegando fogo no meio do deserto, ela vai pegar fogo, mas no momento em que acabar o combustível, ela vai se apagar. Mas a sarça não se apagava enquanto Moisés não ia até ela. Tem muitas coisas que Deus vai deixar acesa para trazer você para a presença dele. A sarça estava acesa, mas preste bem, a sarça estava acesa, mas não se consumia. Aí eu vou para o verso de número 3, olha bem. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consome. E a segunda lição que eu quero trazer deste versículo é que primeiro a sarça queimou para depois Deus falar. Veja bem, a sarça ela vai estar queimando. Aí veja o versículo de número 4. Deus vai dizer assim, mais para o versículo número 4: Moisés, veja que a sarça estava queimando, mas ela não parou de queimar enquanto a palavra de Deus não foi falada. Primeiro ela queima para depois a palavra sair. Deus está dizendo para você nesta noite: primeiro Ele vai te queimar, primeiro Ele vai te preparar, primeiro Ele vai trazer para você o que existe dentro de você, para depois surgir a palavra dele. Ele só vai falar quando você estiver pronto. Então não subestime aquilo que está acontecendo, não subestime as adversidades que está acontecendo. Está queimando, e enquanto estiver queimando e não se apagando, é porque a resistência está à tona. Deus trouxe você para lhe mostrar que a resistência dele vai ser fiel para cumprir na sua vida, e com a resistência ele vai trazer a palavra que você precisa. Agora veja bem o verso de número 5. Deus continuou falando, e o terceiro ponto que eu vejo aqui através da sarça é que o fogo atrai, mas a palavra é o que sustenta. Veja bem, o que atraiu Moisés para olhar para a sarça não foi o fogo, mas foi a constância do fogo. A sarça se consumia, mas ela não se apaga. Então o que chamou a atenção dele não foi o fogo, mas foi a resistência. Então primeiro vai queimar para Deus mostrar o que Ele quer através da palavra. Todo fogo que vai queimar, mas certamente nem toda palavra que vai sair vai ser a palavra que você precisa, porque primeiro você tem que observar a constância do fogo. Moisés olhou a constância do fogo. Tem muito fogo surgindo por aí, mas a palavra não está saindo.
saindo. Tem muita árvore queimando por aí, muita sarça pegando fogo, mas a constância está pouca. A constância está se apagando. Então nem todo fogo que atrai é fogo divino, porque de todo fogo resistente tem que sair uma coisa: palavra. Primeiro arde e queima, depois Deus fala com Moisés. O fogo lhe atrai. Muitos fogos vão te puxar, mas somente a palavra que vai sustentar. O fogo atrai, mas a palavra que sustenta. E aí Moisés vai olhar para aquilo ali e ele vai ver: olha, eu estou vendo queimar, tem resistência. Mas agora ele vai para o quarto ponto: mantenha queimando aquilo que Deus acendeu. Você pode observar que a todo momento que está queimando, está mantendo, porque o que está mantendo o fogo não é só a resistência. Quem estava queimando era o anjo próprio Deus. Então, enquanto estava queimando, era porque tinha palavra. A todo momento que estava queimando, tem palavra. A todo momento que estava queimando, Deus estava trazendo palavra. Então, o que eu aprendo com isto é que por mais que você ande para lá e para cá, por mais que você queime, mas se você não procurar a palavra, vai se apagar. O fogo só mantém no momento em que a palavra persiste. Então trate a palavra como principal orientação para a sua vida, porque você pode estar rodopiando, você pode estar falando a melhor língua estranha, você pode estar para lá, você pode estar para cá, você pode subir monte 24 horas, você pode estar no fogo, mas se não tiver palavra, ele vai se apagar. O que mantém não é o fogo, mas o que mantém é o que está no fogo, e o que está no fogo é a palavra. Então seja liderado pela palavra de Deus. Coloque lenha. E aí, como é que eu mantenho o fogo aceso? Como é que eu tenho as questões de manter o fogo aceso perante as adversidades desse mundo? Somente colocando lenha. E qual é a minha lenha? Palavra, oração, jejum. Então Deus está te chamando esta noite para um particular com Ele. Quantos fogos você já viu por aí? Quantas igrejas ou quantos momentos você já viveu? Mas Deus está te dando a chance de conhecer o que é a palavra através do fogo. Deus está te trazendo aqui esta noite para lhe falar que não vai ser mais uma noite, mas enquanto você está ouvindo e assistindo e tendo a palavra, fique tranquilo, o fogo não vai se apagar, porque ele está sendo mantido da forma correta. Vamos para o ponto de número 5. Quinto elemento que nós conseguimos tirar da sarça: não adianta queimar em um dia e ser consumido no outro. Veja bem, Deus, Ele quer exclusividade. A sarça estava queimando, mas no momento do deserto, você pode ver que a todo período, Deus, Ele vai se manter, ou Ele vai se revelar através de uma sarça. Mas é o único ponto que você vai ver Deus falar através de uma sarça. Deus, Ele poderia usar uma oliveira, Deus, Ele poderia usar diversos tipos de árvore, mas Ele usou uma sarça seca para mostrar para Moisés que a exclusividade em meio ao deserto é o que Ele quer. Por quê, irmãos? Porque a sarça, se você tentar moldá-la, você não consegue, ela quebra. É uma das únicas madeiras que, se você não tiver o conhecimento específico para moldar, você não consegue. Então Cristo estava falando para Moisés: aqueles deuses que estavam lá no Egito, você conhecia e conseguia substituir, mas a madeira da sarça eu me apresento exclusivamente para ti.
uma sarça pegar fogo e uma sarça não se consumir. Por quê? Porque eu quero de ti exclusividade. Eu quero que tu me conheça não pelo que eu carrego, mas eu quero que tu me conheça pelo que eu sou capaz de fazer na sua vida. É isso que Deus estava mostrando. E o que mais me chama a atenção nesse ponto é que a sarça foi usada por Deus em pleno deserto. A sarça foi revelada por Deus, não foi no banco sentado na igreja. Deus se revelou para Moisés através da sarça, não foi dentro da igreja, não foi em púlpito sentado dentro de igreja. Deus se manifestou dentro do deserto. A sarça pegou fogo, não foi aqui, foi no deserto. Deus usou a sarça dentro do deserto. Deus vai usar você, não é nos momentos mais tranquilos da sua vida. Deus vai usar você dentro do deserto. Ele vai mostrar a superioridade do seu poder dentro do deserto. É no deserto que ele consegue lhe provar que você é capaz de passar. Porque deserto você não entende no início, deserto você não entende no meio, deserto você só vai entender no final de quando você passar. Porque o propósito ele é um só, é passar pelo deserto. E quando a sarça estava ardendo no meio do deserto, sendo usada por Deus, Deus estava falando: o que não vai faltar no deserto, pode ficar tranquilo, é a palavra de Deus. Ele vai te orientar, ele vai mostrar para você o caminho que você necessita passar. Esse é o ponto. E quando essa sarça estava queimando no meio do deserto, a história vai me dizer, e é lindo de ver isso aqui, que quando Deus ele usa essa sarça, ele se apresenta perante essa sarça, o que mais me chamou a atenção é que no deserto não é lugar de se desviar. Deserto não é lugar de você se entristecer. Deserto não é lugar de você olhar para trás. Deserto é lugar de você olhar para a sarça pegando fogo. Deserto é lugar de você olhar para aquele que te colocou lá. Deserto é lugar de você passar e saber aonde você vai chegar. Deserto é lugar de você reconhecer as suas forças. Deserto é lugar de você saber quem é o teu Deus. Deserto é lugar de conhecer a experiência que você tem. Fique tranquilo, eu não sei o que vai acontecer e nem muito sei o deserto que você está passando, mas a história é clara, é no deserto que Deus usa sarça. Eu não sei o que Ele vai usar ou o que Ele já está usando para te revelar, mas de uma coisa eu tenho a certeza: olha para a sarça, olha para a sarça, porque o objetivo é um só. E quando essa sarça está pegando, Moisés entende qual é o seu propósito. Deus revela o propósito no meio do deserto através de uma sarça. Deus vai revelar o propósito que você tem que passar, e aquilo que você está procurando é dentro do deserto. Então deserto não é lugar de desespero. Deserto não é lugar para você olhar para um lado e para o outro. Deserto é lugar de você se reconciliar e entender o tamanho da garantia que você tem em Deus. Deserto é lugar de você conhecer o tamanho daquele que te guiou, o tamanho daquele que te colocou, o tamanho daquele que é capaz de continuar falando contigo. Veja bem o texto: no deserto a sarça pegando fogo, Deus deixou ele falar com Moisés. Você vai ver o capítulo 3 inteiro praticamente, Deus dialogando com Moisés no meio do deserto. Quer conhecer o teu Deus? Quer saber se ele fala ou não contigo? No meio do deserto. Quer saber a proposta que ele tem para você? No meio do deserto. Há quem diga por aí que Deus prova no meio do deserto. Não, eu não conheço o meu Deus no meio do deserto. Nós conhecemos o poder que Ele tem através daquilo que Ele manifesta na nossa vida no meio do deserto. Quando Ele fala para Moisés que a todo momento está com a sarça ardente, que a todo momento o fogo está esculpindo, Ele vai falar assim: Moisés, Moisés, o propósito permanece. E o interessante disso aqui, e vai chamar muita atenção, quem incendiou a sarça não foi Moisés. Quem incendiou a sarça
Não foi qualquer fogo. Quem incendiou a sarça foi o próprio Deus. Então quem vai trazer aquilo que você precisa não é o que está na internet. Aleluia. Não é as visões que eu não tenho por aí. O que vai trazer a diferença para a sua vida está na palavra. Quer saber quem é Deus? Está na palavra. Se foi Deus que incendiou, não se preocupe. Se foi Deus que acendeu, não te preocupa. Ela vai continuar acesa até você se redimir ou chegar aonde Ele quer. A sarça no meio do deserto é sinal de confirmação que Deus ainda está falando com o seu povo. E o que mais me comove neste texto é que a sarça, a todo momento em que ela estava pegando fogo, Deus estava falando. E a todo momento que Deus estava falando, Deus estava mostrando um propósito para Moisés. A sarça no meio do deserto, ela vai servir para fixar os propósitos de Deus na sua vida. Porque a sarça só se acendeu porque no Egito tinha um povo precisando de um líder. Nesta noite, Deus está falando para você. Eu não sei qual é o deserto que você tem enfrentado. Eu não sei o que você tem passado. Mas Deus está mostrando um propósito e um caminho para a sua vida. Se você chegou hoje, nesta noite, nesta igreja, foi porque Ele mostrou um propósito. E o propósito que Ele tem na sua vida é de trazer para você as palavras de bênção e palavras de, não só de prosperidade, mas palavras de vida eterna. Se você quer manter uma sarça ardente, acendida na sua vida, Deus hoje está te dando uma oportunidade de conhecer quem Ele é no meio do deserto. Eu não sei por quantas vezes ou por quantas questões você já passou, mas Ele está te mostrando um caminho e uma direção. Se você chegou aqui até essa noite, é porque Ele foi fiel para mostrar para você qual é o caminho. Eu não vou te prometer bênção, não vou te prometer chave, não vou te prometer casa, mas uma coisa eu te prometo, que no meio do deserto Ele não vai te abandonar e não vai largar a sua mão. Deus está te chamando hoje para um particular. Quantas vezes Deus tem que chamar a sua atenção para você reconhecer aquilo que você já tinha que reconhecer há muito tempo? Está tudo dando errado. Vamos para a palavra. Por que está dando errado? Por que está dessa forma? O que está faltando? Deus está nessa noite procurando não só verdadeiros adoradores, mas como Ele está querendo aquela intimidade contigo que Ele não tem há muito tempo. Para Ele chamar a atenção de Moisés foi necessário uma sarça. Eu não sei por quantas vezes Ele já chamou a sua atenção, mas nessa noite Ele está usando mais uma vez a boca deste profeta para falar para você que ainda vale a pena ser fiel, ainda vale a pena permanecer nos caminhos dEle. E se você também não está nos caminhos dEle, eu te convido esta noite a conhecer esse Deus que tudo pode fazer em meio ao nada. Ele não é só mais um Deus que você vê aí fora, Ele é um Deus capaz de segurar na sua mão. E por mais que você passe por problemas, a Bíblia vai dizer que você já é mais que vencedor antes de entrar no deserto. Ele está falando para você esta noite. Pergunte para mim o que você necessita que eu faça. Pergunte para mim qual é a mudança que você quer na sua vida. E certamente Ele vai te conduzir não só para a palavra, mas Ele como vai pegar na sua mão e vai mostrar para você as realezas da sua misericórdia e a realeza do que Ele pode fazer na transformação da sua vida. Então, a todo momento, quando esta sarça estava pegando fogo e não estava sendo consumida, Cristo estava falando. Para Deus falar em nossas vidas, muitas das vezes nós temos que manter a sarça ardente pegando fogo. Tem muita sarça por aí que já está se apagando. Tem muita sarça por aí que está quase indo embora.
Sabe por quê? Porque está atrás de pix, está atrás de visão, revelação e dentre outras coisas a mais. O que Deus está falando para você nesta noite é que Ele quer que a sua sarça seja acendida. E Ele não só quer acender, mas como Ele quer trazer o verdadeiro evangelho para a sua vida. Quer acreditar no que esse Deus pode fazer? É no meio do deserto. Quer ter experiência com Ele? É no meio do deserto. É no deserto que Ele mostra para você a dimensão do seu poder. E nessa noite, eu quero que você saia daqui acreditando não só no que Ele é capaz de fazer, mas como no que Ele é capaz de realizar através da sua vida, no que você propôs fazer para Ele. Ele não precisa da sua adoração, Ele não precisa daquilo que você dá para Ele, é nós que precisamos dEle. E Ele está a todos os momentos de braços abertos, não só para te receber, mas como mostrar para você que vale a pena permanecer em seus caminhos, vale a pena permanecer na sua presença, que é linda e abundante. E no momento em que eu vejo esse versículo, os irmãos parem depois para meditar em casa, os irmãos vão analisar que no momento em que essa sarça está pegando, o texto vai dizer que Deus vira para Moisés e fala para ele: olha, tira as sandálias dos teus pés. E eu fui procurar o porquê que Deus mandou tirar essa sandália, e eu tive uma revelação incrível. E no momento em que eu estava lendo, Deus estava falando: no momento em que Moisés está tirando suas sandálias, não era porque o lugar era santo, propriamente dito, do local, do templo ali naquele momento. Deus estava querendo mostrar para Moisés que na presença dele só existe um Deus, porque lá no Egito, quando ele foi estudado, quando ele foi ensinado, ele sempre tirava as suas sandálias para adorar outros deuses, entre aspas, porque ele estava sendo ensinado naquilo ali. Mas quando Deus se manifesta para ele não confundir quem era Deus, ele manda tirar as sandálias. E no momento em que ele tira as sandálias, ele vai prostrar e virar o seu rosto, porque ele estava reconhecendo quem era o Deus da sua vida. Nesta noite, eu não sei qual é as sandálias que vai ser necessário você tirar para reconhecer o tamanho desse Deus. Eu não sei aquilo que você vai precisar retirar da sua vida para Ele poder fazer o seu trabalho. Mas eu tenho a certeza que você vai sair daqui esta noite sabendo o que pode mudar a sua vida e sabendo aquilo que você vai ter que tirar para poder entrar e fazer o que Ele precisa. Saia daqui esta noite acreditando e sabendo que não importa a forma que você entrou, não importa o período em que você está na igreja, o que importa é como você reconhece aquele que é capaz não de transformar, mas aquele que é capaz de mudar o curso do projeto para trazer aquilo que você precisa. Permaneça fiel, permaneça na unção, permaneça reconhecendo a verdadeira sarça, e certamente o fogo não se apagará perante a sua vida. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar nossas vidas e essa oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Cordeiro, né? Eu não sei vocês, mas eu recebi muito de Deus nessa noite. Eu precisava ouvir essa palavra nos altos céus. Louvado seja Deus. Eu queria essa para a minha vida, amém? Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como único suficiente Salvador, ou aquele que se afastou por algum motivo, mas hoje quer fazer a sua aliança com Cristo? A oportunidade está aberta. Deus está aqui de mãos abertas, esperando vocês. A sarça está aqui, aleluia. Deus está esperando incendiar essa sarça. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Se não há ninguém, que Deus nos abençoe. Estarei passando o trabalho para o nosso pastor Gabriel. Graças a Deus, louvado e agradecido seja o nome santo de Jesus. Nosso irmão Jagel, muito obrigado por esta mensagem. Irmão, combustível para a sarça arder é Bíblia. Bota a Bíblia que o fogo arde, consome e não apaga. Amém? Tem outro tipo de fogo que está ardendo aí, é fogo de palha. Mas aqui tem fogo que é fogo bíblico. Então fogo bíblico não apaga de maneira alguma. Amém? Anúncios semanais, semana de 28 de abril a 4 de maio.
eu tenho certeza em Deus, Diácono Grayson sabe que um dia eu vou me livrar da secretaria. Semana de 28 de abril, né, irmã Silvia? Cadê irmã Silvia? 28 de abril, irmã Silvia. A 4 de maio de 2025. Segunda-feira, encontro conjunto Unidas pela Fé. Amém, missionário Nova? Isso, certo? Graças a Deus. Terça-feira, Santa Ceia do Senhor. Quarta-feira, consagração às 8 horas. Quinta-feira, culto de libertação, quinta da resposta às 19 horas. Sábado, saída para queimados. Amém? As irmãs estarão indo para queimados. Então já aproveito, liderança das irmãs, até terça-feira, relação na mãozinha do dirigente, para saber como é que estão as coisas. Não, pastor João, puxa a orelha. Domingo, EBD, 8h50, e à noite, culto de louvor e palavra. Irmão, semana que vem, eu quero pedir aos irmãos, na verdade, na terça-feira agora e no próximo domingo, que nenhum crente passe por aquelas portas com as mãos vazias. Traga a sua contribuição para o serviço social. Nós precisamos abençoar a vida daqueles que estão em necessidade. Tá bom, irmãos? Então, terça-feira agora na Santa Ceia e no próximo domingo também estaremos recolhendo os donativos para a composição de cestas básicas para abençoar os irmãos. Amém? Esqueceu alguma coisa? Ministério, esqueceu alguma coisa?